abençoar o nosso irmão. Faça isso em nome de Jesus. Ô, Glória, chegou aí a autoridade, hein? Chegou a autoridade. Agora é prestar continência. E aí, povo santo? Shalom de Deus. Shalom, meu irmão. O Como é que homem você chegou tá? à live, já deu um salto aqui que eu até assustei. É fogo da mão Ah, desse homem. o povo tá sempre a postos, né? Rapaz, o povo sabe a quem seguir, a quem escutar. Que Isso bom te aqui não é ver, meu live, querido. isso aqui é um encontro de sedentos. Amém, é verdade. Escreve aí, você que está na live. Esta é a live do Encontro dos Sedentos. Escreve aí em nome de Jesus. Está aqui o apóstolo Gerson Neto, direto de Massachusetts, para abençoar as nossas vidas nessa live aqui, em nome de Jesus. Como é E que você aí, tá, meu apóstolo? amigo? Muito frio por aí, apóstolo? Rapaz, tá aquele frio de doer a medula óssea. Tá Aquele fácil, frio não. que quando a gente sai lá fora, que você volta, pode cortar a orelha que você não sente, né? Adormece. E lembrando que o inverno, na verdade, não começou, ainda é outono, né? É verdade. Tecnicamente, ele começa quando? De dezembro? É um pouco mais à frente. Chega para É mim aí próximo ao Natal, a né? data do início do inverno. Eu vou ver aqui a data, vai ser um pouco mais à frente. Estamos no outono, É. mas já pegando temperaturas bem abaixo de zero. Claudiane escreveu aí, Encontro dos Sedentos. Amo, que maravilha. Ô, É isso que Glória, é. é isso aí. É isso aí. Isso aqui é Apóstolo, um nós estamos encontro. aqui naquela expectativa. Amanhã começa o encontro profético. O pastor Richard, isso é culpa sua que nos apresentou esse santo homem de Deus, vai estar aqui ministrando É, amanhã na abertura. Vai ser, além de ser um amigo, é um homem assim de Deus que eu respeito muito. É muito importante a gente saber separar nessa questão da amizade e da unção, né? é Então, verdade. é meu amigo, mas ao mesmo tempo eu olho para ele e vejo ali uma unção de Deus muito específica. Então, a gente o ama muito e respeita muito. O inverno começa dia 21 de dezembro ainda. 21 ainda, e já pegaram já aí a zero, né? Já estamos já com vários dias abaixo de zero. Aqui em Portugal tá chuvoso, tá mais frio, a temperatura caiu, mas nada a ver com a vossa realidade aí. Essa é a verdade. É. Então, é aquela história, né? Aqui tem uma máxima que é o Thanksgiving. O Thanksgiving é como se virasse uma chave, né? Até o Thanksgiving aquilo vai mais ou menos. Deu o Thanksgiving, parece que vira uma chave e a temperatura vai despencando, despencando. É impressionante. Mas a gente acostuma, né? Acostuma com tudo. Na verdade, a gente não passa frio. Você morou aqui, sabe disso, né? É, A gente não passa frio, de fato, né? O não, país é muito preparado para isso preparado. e, E é né? completamente diferente dos outros países que a gente Oi, tem. carros aquecidos, casas aquecidas, igreja aquecida, shopping aquecido, tudo aquecido, né? É. Olha aí alguém escrevendo, USA, Orlando, está muito calor. O pessoal da frota tira onda com a gente aqui o ano inteiro, né? Não tem jeito. É o mesmo país, porém, outra realidade de clima, temperatura, né? É o país continental, é o caso do Brasil, né? Um país continental, né? A diferença de temperatura para o Rio Grande do Sul para Rio Grande do Norte, por exemplo, é absurda, né? É verdade. Aqui é a mesma coisa. Às vezes nós estamos aqui debaixo de neve e o pessoal lá em Orlando está na piscina, Verdade, verdade, verdade. né? Olha, eu quero dar um alô pro meu amigo, pastor Rafael, homem de Deus, que entrou aí nessa live também. É um querido, ele esteve aqui quando o senhor estava ministrando, ele acabou de entrar. Pastor de uma linda igreja em plantação e crescimento. Deus abençoe, queridão. Muito bom que você está aqui perto, hein? Pois, pastor. Então, o pastor Richard chega amanhã. Nós estamos aqui com muita expectativa. Amanhã começa às 19 horas a abertura do encontro profético. Na sexta-feira vamos ter uma vigília da meia-noite às 5 da manhã. Vai ser pauleira, vigília, fogo e glória. Vai estar o pastor, que também é ministro de louvor, cantor, pastor Wesley Ross. Vai estar também nessa vigília. Sábado, às 19 horas, o sábado profético. E Esse pastor é de domingo, onde? Esse pastor rosa Wesley. aí é de onde? Pastor É. Wesley, ele é de São Paulo. Ele inclusive, é ovelha do pastor da Paz Church, do pastor, acho que é Elbi Uber, né? Ah, do Uber, é. Esse, ele é ovelha dele.
E já esteve aqui ministrando outras vezes na nossa igreja. Uma bênção, homem de Deus, uma pessoa também que tem uma autoridade de Deus tremenda, tanto no louvor, na adoração, quanto também na palavra. E no domingo, fechando a ceia do avivamento. Rapaz, olha, vai ser incrível. Fechando o ano, como diz aqui em Portugal, em grande, na unção de Uau, Deus. que fantástico, viu? Uma bênção. Amém. Estou perguntando de onde ele é, porque de repente ele poderia participar lá do evento em São Paulo, né? Ele poderia, de repente, Opa, atender é o, verdade, o aposto. evento em São Paulo. Seria Quando bom ele tê-lo chegar lá. aqui, ele chega na sexta-feira. Eu vou tentar ligar para o senhor para ver se a gente consegue falar. Seria bom. Olha, rapaz, como que eu não tinha nem... É verdade. Olha É. aí, eu vou pedir com todo Você ele tá na conhece o Suíça hoje. pastor, você conhece o pastor Paulo Canuto, né? Sim, conheço. Então, o pastor Paulo vai estar conosco lá, é um deles. Pastor Valmir Santos, de Vila Velha, no Espírito Santo. Uma igreja muito grande, uma igreja muito bem sucedida, um pastor que tem uma história muito bonita. A gente se conhece há 200 anos, né? O Mar Morto não estava nem doente ainda quando a gente se conheceu. Pisaram na lama Então, do dilúvio juntos. somos amigos há muitos anos e eu acompanhei a história dele, né? Todo o processo até ele chegar onde está hoje. Então, é alguém que tem muito a dizer, muito a ensinar. E ele vai estar conosco lá, pastor Valmir Santos. Maravilha. E mais uma amizade que você terá para o resto da vida, né? Amém, com É certeza. um, é um, é um amigo assim que vale a pena introduzir, sabe, apresentar para outros, né? Eu entendo que existem pessoas na vida da gente que elas têm que ficar só com a gente, porque outros não tolerariam, né? Mas em compensação, existem pessoas que Deus coloca na vida da gente que a gente quer compartilhar com todo mundo. A gente quer que todo mundo tenha acesso. É Né? verdade. É o caso agora de vocês aí com o pastor Richard. Quer dizer, ele está do lado aí de vocês, uma despesa mínima para tê-lo aí com vocês. É, Entendeu? Então, não seria justo vocês não conhecê-lo, entendeu? é E verdade. vocês não se relacionarem, né? Então, nós vamos assistir aqui o máximo que der, tem a diferença do fuso horário, mas a gente vai assistir o máximo que der, porque é um indivíduo querido. Antes de Amém. começar o evento, eu já sei e já declaro que será de arromba. Ô, glória, amém. Escreve aí, eu recebo quem está aqui nessa live, que vai estar Por, aqui em Cascais, Portugal, na Palavra da Fé Church. Essa palavra que o apóstolo liberou vai ser extraordinária, vai ser céu vai. declarado. Eu Por recebo. conhecer a unção de Deus que está nele. Além disso, tem experiências recentes que ele teve com Deus aí, envolvendo lá o país de Gales, algumas coisas que vêm acontecendo, né? E que você resumiu muito bem naquele vídeo que você mandou agora há pouco. Quer dizer, coisas que Deus faz com um propósito, né? Há um propósito em tudo isso, entendeu? Então, enfim, aqui o pastor Anderson dizendo, esse aqui é o pastor da Itália, você tem que conhecer Pô, também eu tenho quando que puder. conhecer esse santo homem, né? Apóstolo Jefferson sempre construindo pontes. É Construindo exatamente, eu acho que o pontes. meu chamado é esse. Eu acho que o meu chamado prioritário ou primário é esse. Eu gosto de construir pontes, entendeu? Eu gosto Amém. de unir pessoas, eu gosto de aproximar unções. Eu tenho um Amém. prazer muito grande de fazer isso, né? A pessoa, quando tem o coração fechado para esse tipo de coisa, ela pode estar sofrendo de algum tipo de soberba, entendeu? E a soberba é ante Deus. Não tem nada que Deus odeie mais do que a soberba, porque foi o primeiro pecado encontrado em Lúcifer, foi a soberba. Uau. Então, não há nada que Deus odeie mais do que soberba. Então, pessoas que têm dificuldade de conectar outras e aproximar outras e promover outras, ela pode ter um vírus de soberba no coração. Isso é perigoso. E também, às vezes, muito egoísmo, né, apóstolo? Às vezes a pessoa só quer para ele, né? Não compartilha. Exatamente. São primos, né? Soberba e egoísmo são primos, né? Então, andam sempre de mãos dadas. Mas como é que está aí a igreja do Senhor aí depois do evento? Pastor, a igreja, graças a Deus, está andando em brasas. Está andando em brasas.
tá leve, a sensibilidade deles no momento do louvor, da adoração, a recepção da palavra, né? Agora mesmo nós estamos, eu vou terminar a live aqui e vou correr para a igreja. Nós estamos num propósito de oração todas as noites na igreja. Tá frio, tá chovendo, mas nós temos lá você chega, parece que é aquele culto, né? Como diz, aquele culto oficial da igreja. O povo ali reunido, chorando, quebrantando, buscando ao Senhor, clamando. E a palavra que eu tenho dito para eles é o seguinte, irmãos: se mantenha debaixo dos céus abertos. É você que tem que manter. O Senhor já abriu o céu, já derramou do Espírito dele, já nos atestou, né? Liberou sobre nós. Agora nós precisamos nos manter debaixo do céu aberto. E graças a Deus eles estão muito motivados, sedentos, querendo mais, né? Porque esse é o segredo dos sedentos, né? Ele sempre vai querer mais, vai sempre buscar mais. E nós temos pensado muito sobre isso, sabe? Mais do que melhorar a sua performance ali de crente, de que ora duas vezes por dia, ou 2 horas por dia, é melhorar cada vez mais a qualidade da busca pelo Senhor, né? Uhum. E eles estão animados, graças a Deus. Estão desejosos por mais de Deus, sensíveis à voz do Senhor. Graças a Deus. Tem sido, assim, um tempo abençoador. Eles estão agora, o que eu digo, no processo de maturação, né? Estão amadurecendo gradativamente o entendimento para que o avivamento vem, né? Vem com propósito, e nós precisamos agora fazer a nossa parte. Deus liberou, agora temos que produzir, usar esse combustível para promover o reino, né? Quem é que vai interpretar o pastor Richard? O pastor Richard vai ser interpretado amanhã pelo pastor Nuno Ornelas. Pastor Nuno Ornelas é um querido, é bispo Nuno Ornelas. Não tive a oportunidade de te apresentar dessa vez. Da próxima vez que vim aqui, eu quero ver se a gente toma um café junto. Ele é pastor do ministério CCLX. São 12 portugueses, são 12 igrejas aqui em Portugal. A igreja sede dele é uma igreja ali para aproximadamente 1.000 pessoas, e as reuniões dele são lotadas, sabe? Um homem que tem uma mensagem extraordinária. Ele também parece que tem formação, não sei se é psicologia, qual é a área. Tem uma área aí, além da teológica, que ele tem formação também. Ele vai interpretá-lo na quinta-feira. E no sábado e no domingo, quem vai interpretar é aquela intérprete, que, se não me engano, o nome chama-se Cláudia, que já interpretou outras vezes. Já interpretou para ele. Então, o evento é quinta, sábado e domingo? É quinta, sexta, sábado e domingo. Só que sexta-feira é uma vigília. E o que eu estou fazendo? Dando uma pausa para ele também dar uma descansada. E por causa da disponibilidade do intérprete na madrugada, que não estava, como diz aqui, não estava calhando. Entendi. Mas é bom, essa pausazinha para ele vai ser muito bom. Sim, não, eu pensei, não é para não sugá-lo tanto, porque a maneira como ele prega, o nível de unção que ele prega, ali o corpo dele sente, né? Muito. Ele é evangelista, né? Então, ele não, o negócio dele é pregar com poder, né? Então, o desgaste dele em cada culto é muito grande. Tá correto isso. Muito bom. Aí no sábado vai ser o pastor Wesley, que ele canta e toca e prega, ele faz tudo, né? Então, olha, foi algo de Deus, assim, que Deus soprou. De repente ele me liga: mano, eu tô aqui em Israel e eu quero estar com você, hein? Falei: é mesmo? Eu vou chegar aí final do mês. Então você não vem pra cá final do mês, não. Então você vem pra cá no início do mês de dezembro, porque eu vou ter uma conferência, um encontro profético. Não sei como você vai fazer, mas você me chega aqui pra esse encontro profético. Rapaz, ele mudou tudo, ele comprou a passagem, ele tá vindo com toda a disposição. Ele é um querido, cara, um querido. Que coisa incrível, né? Deus preparando, né, rapaz? Deus te deu bons relacionamentos, rapaz. Isso aí é o segredo, sabe? Esse é o segredo. Louvado seja. Tanta gente, tantos líderes aí isolados, entendeu? Fechados trancados em suas casinhas, né? E isso é tão triste, entendeu? Porque o relacionamento... Eu digo mesmo, o grande tesouro da minha vida, depois de Deus e da minha família, são os meus relacionamentos. Entendeu? Os meus relacionamentos. Deus me deu
relacionamentos em vários lugares do mundo, né? Estou aqui agora numa live com um amigo de Portugal. É verdade. Entendeu? Então, quer dizer, isso não tem preço, isso não tem preço. Você E aplicando nós nos aquela máxima conhecemos de através Cristo, de um relacionamento, um amigo seu que depois se tornou amigo comum nosso, que me apresentou você, fez a ponte também, isso há 13, 14 anos atrás. foi o Franco, né? Foi o Franco É. Maximiliano, que hoje já Pois é, está com o rapaz. Senhor, né? Que impressionante. Olha aí a pastora Célia, estou aí, apóstolo, olha aí que bênção. Olha aí, ó, O fogo povo puro. do Rio Claro, o povo abençoado, Deus abençoe, São minha os querida. guardiões de Ajapi. Ajapi, Ajapi é um portal celestial, você não tem ideia. Rio Claro, Ajapi, eita, povo abençoado, hein? É um povo querido. Pastor Josué entrou aí também, você não conhece ainda. Pastor Pastora Josué, Marta, a esposa dele, aí acabou de entrar. É tudo gente que você ainda vai conhecer em nome de e Jesus, vai ampliar muito aí os horizontes, né? em nome de Jesus. E a O gente vai... pastor Marcos e a pastora Célia, você já conheceu, É, dispensa apresentação, né? é verdade. É um povo muito, muito especial. Que cidade, que igreja, rapaz, que igreja especial. Eu, pelo menos, né, eu meço a possibilidade do impacto de uma igreja na cidade pela fome do povo, entendeu? E eu falo isso aqui com o meu povo o tempo todo. Eu falo para eles, olha, se a fome de vocês for pequena, vocês terão uma resposta pequena da parte de Deus. Eu É ensino isso verdade. aqui para o meu povo abertamente. O segredo é a fome, gente, não adianta. Tem que ter Há uma fome de Deus. proporcionalidade, né? Há uma proporcionalidade na busca e naquilo que a gente recebe, né? É como o plantio. É como o plantio. Se você quer colher muito, trate de plantar muito, né? Trate de plantar muito. Exatamente. Eu até separei um Rosângela texto de aqui. Sorocaba. Estive em Rio Claro em julho. Olha aí, alguém esteve lá te ouvindo. Aham, olha só. Deus seja louvado. A turma está entrando aí. Viu, apóstolo? Aquilo que a gente estava falando. Então, assim, a igreja, que é a palavra da fé de hoje, ela tem vivido um momento assim muito especial e Deus tem. Eu só lembro, eu comentei que sua preocupação me gerou um temor tão grande após a nossa conferência, que o senhor esteve aqui ministrando naqueles dias, e foi algo realmente que via-se nitidamente que Deus trouxe um impacto muito grande aqui na igreja. O senhor mesmo testemunhou isso, né? Aham. Já começou desde o primeiro dia, naquele nível de impacto mesmo de fervendo, né? Fervendo. Então me gerou um temor, uma preocupação, o que pregar dali em diante. Você já imaginou isso? Você é o pastor da igreja que pastoreia há muitos anos, você fica assim, meu Deus, e agora? O que eu prego O daqui que em que eu vou diante? pregar? Isso é Né? bom sinal. Isso é bom sinal. Isso é sinal de que você ainda não acostumou com o Espírito Santo. Isso é ótimo sinal. E não dá, né? Não dá para acostumar. Entendeu? Não dá para colocar Porque... numa caixinha e Não, nem não, você tá atropelá-lo. louco. E o meu temor era assim, Senhor, eu vou pregar uma coisa que eu não posso desvirtuar uma vírgula do que o Senhor está traçando aqui agora. Gente, é desafiador, é É desafiador. desafiador. E ele ama isso porque ele vê o temor, ele vê o cuidado, o carinho, não é? A sua dependência dele e ele vai guiando, ele vai dirigindo. Porque avivamento tem uma vantagem, avivamento tem manual, né? Chama-se a Bíblia Sagrada. Exatamente. Então, você só erra se quiser, se você sair fora do manual. Se você prestar atenção no que a palavra de Deus diz e naquilo que te é ensinado pelo Espírito, você vai caminhar bem, a igreja vai ser sustentada nesse período e Deus vai fazer o que tem que fazer. Porque, escuta bem o que eu vou te falar. Só para responder algumas pessoas que estão perguntando aqui, antes do final da live, a gente fala sobre Israel, sobre a viagem, tá? Mas para o final, para a gente não interromper aqui o raciocínio. Então, o que o povo precisa entender é que nós não temos um plano B. Não existe um plano B. A igreja precisa de um avivamento. Ponto final. E quando o Senhor me falou isso há um tempo atrás, que ele mandou eu mudar o foco, você me conheceu
E qual era o foco do meu ministério quando você me conheceu? Eu estive na sua igreja fazendo o quê? Escatologia. Escatologia. Era. Ministério de Eu estive escatologia. 3 vezes na sua igreja, 3 vezes fazendo a mesma coisa, seminário de escatologia. Não é verdade? Sim, sim. Porque era o foco do meu ministério. Até o dia em que as experiências começaram e o Senhor falou comigo, mude o foco, eu preciso que você mude o foco. Apóstolo, deixa eu te contar uma coisa que eu não tinha te contado ainda. E agora que você falou, eu não tinha te contado porque eu não tinha caído a ficha. Agora que você falou, caiu a minha ficha. Quando eu falei com o apóstolo Franco Maximiliano assim, rapaz, eu preciso de alguém para ministrar escatologia, mas eu não quero esse pessoal que fala balela, não. Eu estudei tanto, eu não quero ficar sentado ouvindo alguém que não tenha nível para falar. E eu preciso de alguém que tenha consistência. Eu preciso de alguém que fale escatologia. Eu falei, rapaz, eu vou te apresentar uma pessoa que ele é doutor no assunto. Aliás, esse é o ministério dele. É só esse. Escatologia. Rapaz, ele tá no Senhor. Se ele tivesse hoje, ele ia falar assim, rapaz, eu falei bobagem. Eu não podia falar só esse. Que saudade daquele moço, rapaz. Dos que estão ouvindo a live aqui, que não conheceram, pastor Franco Maximiliano. Franco Maximiliano. Pensem num homem de Deus espetacular. Você sabe o que eu, quando Deus o levou, você sabe o que me veio na ponta da língua, assim, que eu nem pensei, e eu falei assim, quando eu soube da morte dele, eu falei, ele andou com Deus e Deus para si o tomou. Uau. Porque a única coisa que fazia sentido na minha mente, como é que Deus poderia levar um rapaz daquele numa tenra idade? A única explicação é, esse moço andou tão próximo de Deus que Deus decidiu levá-lo para si. E a gente que eu conhecia sabe que ele era uma pessoa de intimidade com Deus e era uma pessoa de coração muito sensível, muito sensível. Não, e a maturidade, rapaz, a maturidade dele era uma coisa espetacular. Parecia que você estava conversando com um homem de 65 anos de idade. Exatamente. Não um homem de 30 e poucos anos. Exatamente. Entendeu? Era uma coisa de ganhar o mundo para Jesus, que era uma coisa absurda dele, né? Entendeu? Então, é uma coisa realmente espetacular. Então, o meu foco ministerial era esse. Claro que eu não pregava só isso. Eu sempre fui pastor local. Desculpa, Bosta. Alguém está escrevendo aqui. A paz, pastor. Lembrei do seu testemunho do arrebatamento com o nome do Pelé. Pois é, ele acabou de ser internado com inchaço generalizado no hospital Albert Einstein. Você imagina. Deixa Deus trabalhar, né? Deus tem o controle do relógio, né? É verdade. Deus tem o controle do relógio. E olha que o Brasil, o que está acontecendo no Brasil, e todo esse tipo de acontecimento, quem está acompanhando, né, o direcionamento profético tem que estar muito atento. Porque há uma sinalização de Deus, não só para o Brasil, mas para o mundo, de um termômetro lá no Brasil, né, apóstolo? Rapaz, a igreja no Brasil vai experimentar algo que eles não têm ideia. Eu digo eles porque eu estou fora do Brasil, você está fora do Brasil. Eles não têm ideia. Esse povo que está aí, às vezes até blasfemando contra Deus por causa do resultado das eleições, porque a coisa não foi na direção que esperavam, aí está aí essa disputa, não se sabe se vai anular a eleição, se não vai, se o Nove Dedos toma posse, se não toma, sabe? E o que tem de gente falando bobagem, gente pecando, eles não têm noção, não têm noção. Por mais que eu diga, e você diga, as pessoas não têm noção do que virá. E outra coisa, quem sabe é exatamente uma perseguição ou uma pressão sobre a igreja que vai colocá-la no lugar correto, no lugar que ela sempre deveria, do lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Porque se você olhar a história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento até a igreja neotestamentária, você vai ver sempre mover de Deus e avivamento depois de grandes perseguições e levantes, inclusive de governantes perversos. Então, olha só o que diz Isaías 32. Escuta bem esse texto, tá? Isaías 32, versículo 13 em diante. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre toda a casa de alegria, todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer.
Porque, olha bem, o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos gados. Verso 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Uau. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado em um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. Olha só que coisa, esse texto é tão glorioso que não dá para desempacotar numa live. Por favor, do texto? Isaías capítulo 32, versículo 13 ao 16. Uau, vou escrever aqui para ficar gravado para os irmãos. Olha o que esse texto está dizendo. Espinheiros e sarças, árvores na Bíblia representa pessoas e reinos, né? Exato. Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, blá, 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 porque serão como árvores plantadas junto ao ribeiro. Então, árvore representa gente. Aí ele diz, sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças. Significa que espinheiros e sarças é uma representação, é uma metáfora de gente ruim. É uma metáfora de ímpios que são anti-Deus. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças. A proliferação da criminalidade, gente ruim, gente anti-Deus, anticristo, promoção de ideologia de gênero, ativismo gay, e você vai pensando aí. Aí diz, como também sobre as casas de alegria, que o texto diz, sobre as casas onde há alegria. E na cidade que anda pulando de prazer. Então, o que o texto está dizendo? Uma deterioração social. O texto está prevendo e pré-anunciando uma deterioração social, a ponto da cidade, da nação ser tomada por criminosos, por bandidos, por ímpios, por gente que rejeita Deus. As casas onde há alegria serão tomadas, a alegria cessará nas casas, e a cidade que pula de prazer também será afetada. Aí o versículo 14 diz, porque o palácio será abandonado. Então, existe uma repercussão política na coisa. O palácio é abandonado. Abandonado como? Ora, nós entendemos muito bem que quando há um governo temente a Deus, a presença de Deus está no palácio. Quando há um governo que rejeita Deus, a presença de Deus se ausenta do palácio. O palácio será abandonado, é um desgoverno. É uma nação com desgoverno. Você vê, o indivíduo foi eleito agora há pouco tempo atrás, com ou sem fraude, não importa agora, só de ser eleito e de falar aí umas poucas bobagens, a Bolsa de Valores já caiu, o dólar já subiu, a taxa de juro está para ser aumentada, já aconteceu coisas, começaram a invadir terras, fazendas. É verdade. Só com a pós-eleição. Entendeu? E o Ou seja, o palácio já está sendo abandonado. Já há um espírito de desgoverno no Brasil. Sim. Entendeu? E o cenário dessa profecia aí é um cenário de caos, né? É um cenário de caótico. Não é um cenário... É um pré-anúncio do caos. Então o palácio será abandonado, vírgula. O ruído da cidade cessará. Sabe aquele ruído da cidade que registra que a cidade está viva, que as pessoas estão vivas, trabalhando, produzindo alegria na cidade? O texto está dizendo, esse ruído vai desaparecer. Eu estive em Cuba, eu estive em Venezuela. É exatamente isso. Quando o país, a nação, está em desgoverno, esse ruído, esse som de vida da nação desaparece. Entendeu? O ruído cessará. Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas. Torres da guarda falam, em alguns casos fala de palavra profética, porque o guardião, aquele que ficava na torre, ele é uma representação da palavra profética, né? O caso de Abacuque, né? Abacuque vigiando da torre, né?
E Jeremias fala muito sobre isso, que se o atalaia não anunciar o perigo e houver ataque na cidade e gente morrer, ele é culpado do sangue. Exatamente. Então, há um silenciamento da voz profética. Servirão de cavernas eternamente. Olha bem, para a alegria dos jumentos. Uau! Uau! Os jumentos passam a celebrar. Gente sem lógica, sem raciocínio, sem temor, sem bom senso. Essas pessoas começam a celebrar, porque elas não têm noção do que aquilo pode gerar. Aí o versículo 15 diz: tudo isso acontecerá até que se derrame sobre nós lá do alto o Espírito. Então, o avivamento, o mover de Deus, não é uma opção. A igreja precisa entender isso, não é opcional. É verdade. Tipo assim, não, se não acontecer esse avivamento, a gente vai ver qual é o plano B. Não existe plano B. Yes. Abra os olhos e desperta. A igreja precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da sua palavra, comprometida com um resgate da palavra de Deus. Porque a minha definição de avivamento é o aumento de Cristo na igreja. O que é avivamento? Avivamento é o aumento de Cristo na igreja. Quanto mais Cristo estiver na sua igreja, mais avivada a sua igreja será. Entendeu? É a doutrina de Cristo, aquilo que João diz, né? Se alguém vem ter contigo e não traz a doutrina de Cristo, ou seja, não traz o caráter de Cristo, não traz a vida de Cristo, João diz, não o saudeis, não o receba em casa, nem tampouco o saudeis, porque a igreja não sobrevive se ela não tiver Cristo, se Cristo não for o centro da igreja. O centro da liderança, o centro do louvor, o centro dos obreiros, o centro dos cultos, o centro das finanças. Se Cristo não for absoluto, a igreja não sobrevive. Não sobrevive. Então, o que nós temos por aí hoje são muitas igrejas mortas, porque a igreja sem vida é uma igreja morta. Por isso que avivamento, ou como chama em inglês, reavivamento, né? Revival, reavivamento, é quando a gente começa a trazer a vida de volta para a igreja. E qual é a vida da igreja? Cristo. Paulo diz isso em Efésios capítulo 4, versículo 12 em diante. Ele diz, do versículo 13, até que cheguemos. Ele deu uns para pastores, evangelistas, evangelistas, profetas, pastores e mestres, apóstolos, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos para a ordem do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele diz, até que cheguemos, ou seja, o objetivo é esse, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, à estatura completa de Cristo. Exato. Então, quando Cristo está na igreja e ele é absoluto na igreja, a vida volta para a igreja. Entendeu? Exatamente. Aí, como disse o irmão aqui, o apóstolo, que tem gente que acha que avivamento é só movimento. Paciência, os que pensam assim descobrirão amanhã que estão errados. Estão errados. Estão errados. Porque movimento não traz vida para a igreja. Traz rebuliço. Traz movimento, não vida. Então, os que pensarem assim e que tentar levar a coisa por aí, nessa vibe, vão descobrir que estão errados. Quiçá descubram a tempo. Eu digo que avivamento tem mais a ver com racional do que com emocional. Porque a pessoa que quer ficar só de movimento e fazendo aquele barulho, aquela coisa toda, não é? E fazendo essas ondas de movimento, apenas mexendo com o emocionalismo da pessoa, não traz transformação. E quando você procura o seu culto racional, com entendimento, com inteligência, com consciência, com mente renovada, com entendimento, aí sim você tem um verdadeiro avivamento. Porque o verdadeiro avivamento é você estar parecido com Jesus, né? Você está cheio de Deus de tal forma que a maneira como você pensa, como você vê a vida, como você relaciona, reflete Jesus. Tem pessoa que vê maldade em tudo, vê pecado em todo mundo, vê desgraça em todo mundo. Ele tem um olhar tão ruim que todo o corpo dele é ruim. A Bíblia diz que quando o nosso olho é bom,
o nosso corpo é bom. Então, se nós temos a mente de Jesus, nós olhamos do jeito que Jesus olha, nós pensamos como Jesus pensa, nós vamos agir como Jesus age. Então, avivamento está mais ligado com o lado racional, de entendimento, né? Eu não digo racional de lógica, mas eu digo racional de usar o entendimento, de consciência, de maturidade, de sobriedade. Olha só, olha o que diz o versículo 18. É aqui que eu quero conectar com essa questão que eu falei sobre política e etc. Porque eu emendei no assunto quando citaram aí sobre a situação de saúde desse personagem aí, né? O verso 18 diz assim: abram os ouvidos agora todos que estão nesta live. Verso 18 de Isaías 32. E o meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. Olha bem, ainda que caia a saraiva e caia o bosque e a cidade seja inteiramente abatida. Meu Deus. Alguém entendeu o que eu li, pelo amor de Deus? Deus está dizendo o seguinte: não interessa quem estará no governo, não interessa se haverá perseguição, se vocês acham que é o governante ideal. Deixa eu dizer para vocês, se o meu espírito for derramado lá do alto, a cidade pode ser abatida, o bosque pode desabar, pode cair saraiva sobre a cidade, que o meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. O que gera o ambiente ideal para o povo de Deus e para a igreja de Deus é o derramamento do Espírito. Yes. Yes. Não é o governante fulano nem ciclano, e não é o governante isso ou aquilo que está no poder que vai impedir. Não vai. A palavra diz que Deus faz o coração do rei, do homem de autoridade, se inclinar. Né? Deus é soberano. E Deus gosta de confrontar o status quo com o derramamento do Espírito. Como você falou muito bem no começo, não houve até hoje nenhum derramamento do Espírito que não tenha acontecido num cenário desfavorável. Todo derramamento do Espírito aconteceu num cenário desfavorável. E a razão é muito simples, gente. Deus não vai compartilhar a sua glória com outro. Deus não vai. Não vai. Deus não quer pessoas dizendo: aconteceu um avivamento no Brasil porque fulano de tal é o presidente, porque ciclano é isso ou aquilo. Não. Vai haver um derramamento do Espírito no Brasil porque Deus assim o determinou. E ele vai acontecer, não importa o cenário. Você está entendendo? Amém. Não importa. Deus é muito maior. Amém. E o que Deus me mostrou, e aqui agora vai esta palavra, o que Deus me mostrou, vindo sobre o Brasil, a partir do sinal desse personagem citado, que Deus me mostrou, vai ser gradativo, mas vai ser constante e vai ser devastador. Devastador. Não tem uma só pessoa hoje no Brasil, não tem um só pastor no Brasil que já tenha visto o que está por vir sobre a nação brasileira. Assim como nos Estados Unidos também, que o Senhor já me mostrou, já falou com tantos outros, o que ele está para fazer aqui nesta nação também. Amém, eu creio. Entendeu? Eu creio. E os que creem estão fazendo o quê? Estão fazendo o que você está fazendo aí, por exemplo. Você virou uma chave tão violenta quando você percebeu, e o Valdiran, é essa percepção que falta em alguns. Tem gente que ouve essas coisas que eu digo aqui, que você diz, e depois vai deitar na rede para esperar acontecer. Não move, não faz a sua parte e não se posiciona enquanto Deus está abrindo os olhos, não é? Que é justamente para você se posicionar e perde a oportunidade, né? Perde a oportunidade de se posicionar depois, não adianta... Pela nossa história, pelo tempo que nós já somos amigos, e pelo tempo que você já conhece o meu ministério, o que era pela lógica para você ter feito? Estou trazendo aí meu amigo, o apóstolo Jefferson, está vindo aí, já pregou lá na nossa igreja em Newark já várias vezes e tal, um homem de Deus, blá, 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 vai ser legal, vai ser legal.
Essa era a lógica. Mas teve um momento que eu nem sei qual, teve um momento que parece que virou uma chave em você. Você falou, opa, tem alguma coisa aí que não está batendo, tem algo diferente no ar. É. Tem algo além Entendeu? aí, tem algo além. Não é só uma programação assim da igreja litúrgica, não. Tem algo além. Entendeu? É o que Então, de repente, você começa a me mandar aqueles vídeos, aquelas fotos do pessoal reunido à noite, orando, clamando nas madrugadas. Eu falei, opa, opa, opa. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Aconteceu o que você viu aí. Eu vou te falar uma coisa aqui que eu não sei se eu já te falei isso. Eu acho que eu vou te falar pela primeira vez. Eu já fiz inúmeras conferências. Inúmeras, eu não saberia nem dizer quantas. Inúmeras. Desde quando eu comecei o ministério. A minha primeira missão no ministério foi substituir o meu pastor numa conferência, para você ter uma ideia. Uau. Isso há 40 anos atrás. Entendeu? Então, eu já perdi a conta de conferências, de cidades que eu já visitei. E países é mais fácil contar, mas cidades eu não tenho nem como contar mais. Muitas, 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 muitas. Eu já vi muitos moveres de Deus. Meu ministério em Colatina, está aqui, tá aí o pastor Josué, a pastora Marta sabem disso. Meu ministério em Colatina era muito, muito impactante, principalmente no campo de libertação. A coisa ia mais nessa direção. Então, aonde Deus me levava, acontecia algum tipo de mover, sempre tinha Deus operando. Eu estive agora no Brasil em fevereiro, Deus operou muito na Batista Betel, lá do pastor Valmir, esse que eu falei agora há pouco no começo da live. Deus operou lá poderosamente, operou lá em mais 3 igrejas que eu preguei. Muito mover de Deus, gente curada, liberta, tudo maravilhoso. Nada que reclamar. Mas agora escuta o que eu vou te dizer. Apenas 2 vezes eu tive a experiência que eu tive aí em Cascais. Aconteceram 2 vezes apenas, e eu vou dizer o que é. Tá? Que é, ao chegar no lugar, perceber que uma nuvem desceu e assentou no lugar. Aleluia. É diferente de Deus operar na conferência. Você está entendendo? Sim, 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 sim. É muito diferente. O que eu vi aí, eu vi apenas 2 vezes, que foi aí e numa igreja na Flórida. Uma igreja na Flórida. Um lugar impróprio que eu nunca imaginaria que pudesse acontecer isso. Uau. Tá? Que foi, na verdade, a primeira vez que aconteceu isso no meu ministério. Que eu não sei quantos dessa live entendem a diferença do que eu estou explicando. Você fazer uma conferência onde Deus está presente, operando, libertando, curando, o povo chorando, quebrantado, maravilha, e uma conferência onde, quando você chega, que você dá a primeira... Na verdade, antes de você dar a primeira nota do primeiro louvor, como aconteceu aí na sexta, antes, você percebe que tem alguma coisa desceu no lugar e ficou pairando. Então, a gente terminava o culto, como é que ficava a igreja? Ficava aquele rebuliço, aquele murmurinho, aquela coisa, e se deixasse, o povo voltava para a oração de novo. E a gente ia embora, acordava no dia seguinte, está a presença de Deus dentro da sua casa. Você está entendendo? Amém. A gente foi para o shopping, a presença de Deus estava lá. Tinha gente profetizando no shopping. Foi algo assim que a presença assim estava, como diz, é como uma nuvem, como você falou, parada assim em cima da nossa cabeça, e onde a gente ia, ela estava indo e acompanhando e mostrando assim, eu vim para ficar, eu quero estabelecer. Você entendeu? Você lembra domingo de manhã, sábado de manhã, rapaz, quando começou o culto, você lembra? Quando começou o culto, sábado de manhã, que começou aquele desespero, as pessoas, aquela loucura, parecia que explodiu o tampo da cabeça. Não, isso eu lembro que nem ia ter sábado de manhã. Aí você falou, Valdirã, só faz. E eu fiz. E aí eu vejo, eu sempre estou falando aqui, irmãos, aquela palavra grita na minha cabeça assim, que Deus usou o apóstolo para falar, uma obediência de cada vez. Meu Deus, foi arrebatador.
E domingo de manhã, quando achou que já tinha acontecido tudo, domingo de manhã foi uma coisa de louco, assim, que quando eu vi, eu já estava Cara, rodando que feito louco. loucura, que loucura, que loucura, que loucura. Nós nos perdemos nos braços de Deus, assim, gente. Foi realmente a É, nuvem do é. Senhor. E eu estou crendo, pastor Valdiran, eu estou crendo que, na verdade, o que eu vi aí, ah, deixa eu colocar dessa forma, eu estou crendo que o que eu vi aí, que se parece com essa experiência da Flórida que eu descrevi, o que eu vi aí, na verdade, foi uma mudança de nível Amém. também dos eventos. Então, eu estou crendo, o que o Espírito Santo, não é que ele falou audivelmente comigo, eu sei a diferença também, mas o sentimento que eu tenho do Espírito no meu coração é que esse evento de Cascais, ele foi um outro degrau, ele elevou a coisa para um outro degrau. E isso é real para a igreja local, como também é real para mim, para o meu ministério. Amém. Então eu já estou na expectativa do que vai acontecer no Brasil agora em abril. Em abril. Entendeu? Porque o ambiente está diferente, o ambiente está diferente, a mobilização lá no Brasil está diferente. Amém. Você está entendendo? Em São Paulo a mobilização está muito diferente, está um clima diferente no ar. E outra coisa que você sabe agora o que eu vou dizer. Rapaz, para você juntar pastores, o quão difícil é juntar pastores? É. Ah, sim. Isso aí, o povo, talvez eles pensam diferente, mas é mais fácil juntar ovelha que juntar pastor. Muito mais fácil. Entendeu? E o que está acontecendo, principalmente agora aconteceu nos passados e agora está muito mais. A pastorada, rapaz, se movimentando, pastor convidando pastor, pastorada se comprometendo, gente falando em fechar a igreja, o culto da igreja, para poder participar do evento, se envolver no evento. Maravilha. E outra coisa, gente que sequer me conhece. De fato. Mas é aquilo, né? É Deus, Não há é o nem, que não Deus há nem prometeu para espaço, Abraão, não né? há nem espaço para soberba, para altivez, Né? porque fica tão claro que é algo de Deus, tão claro que é algo de Deus, que você teria que ser um grandíssimo idiota para se ensoberbecer. É. E assim é Deus assoprando, mas por quê? Porque alguém está cuidando, não é? Está cuidando e protegendo o fogo santo, né? Está como os coatitas, protegendo o fogo do altar para que nunca se apague. E é interesse de Deus incendiar a igreja dele. Deus não tem interesse em ter uma igreja morna, uma igreja fria, apática, não. Deus tem interesse em ter uma igreja que... Eu tenho ministrado aqui na igreja, apóstolo, sobre isso. Manter o avivamento é isso. É caminhar Olha com os pés só, na terra e a cabeça tá no céu. vendo esse irmão que entrou aí agora? Pedal sincero, tá vendo aí? Pedal, board sincero. Pedal, borne sincero, isso. Então, vê se ele entra aí. Ô Tom, vê se você consegue entrar aqui um minuto, por favor. Chama ele aí para ver se ele consegue entrar. Mas ele teria que estar no meu, não, para eu conseguir. Não sei, tenta aí. Clica no nome dele e chama ele. Como é que é o nome? Pedal? Pedal Board Sincero. Ô Tom, se der para você, pede para entrar aí, por favor. Manda um pedido aí, Tom, para entrar na live. Consegui encontrá-lo aqui e convidá-lo. Então, meu irmão, o que acontece? Deus está dizendo para nós, para quem entrou agora, nós lemos Isaías 32, tá? A partir do versículo 15. Né? Na verdade, foi do verso 13 até o verso 19. 19. Até o verso 19, que eu citei o 19 no final, né? Ainda que caia Saraiva, né? Glória a Deus. Então, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo qual é a solução. Deus está dizendo, a solução não é o que vocês estão pensando. A solução é o derramamento do Espírito. Então, agora você imagina se o povo entender isso. Estava até falando numa live agora, uns dias atrás, com dois pastores, e falando sobre isso, né? Imagina se o povo fosse para o altar com a mesma disposição que eles vão para a porta do quartel. Pois, imagina. Imagina. Parece que ele ameaçou entrar e saiu, né? Eu convidei, mas não houve resposta. Ele não comentou aqui. Eu acho que... Não, ele entrou aqui e saiu. Alguma coisa aconteceu.
Ah, porque aqui nem chegou a ver entrar. Vou tentar novamente. Apareceu a telinha dele aqui, um segundo e sumiu. Chama de novo. Uhum. Então, o que que acontece? É O pedal. board sincero. Eu quero Ele aproveitar também. enquanto isso agradecer o meu amigo evangelista Hugo, que está aqui na live também. Esse é um santo homem de Deus que me ajudou muito no trabalho de captação de recursos para ajudar a obra Aí. Ah, missionária. vou virar a Vira a câmera, câmera. peraí. Vira a câmera, Tá, Tom. peraí, vou virar a câmera. Calma aí, doutores. Ei, Aê! pense no rapaz da guerra aqui, ó. Olha a camiseta. Quando eu falo, Tom, entra aí, eu digo, peraí, então, deixa eu botar a roupa de ver Deus aqui, peraí. Pastor Valdiran em cima, tá aí o Tom, é um amigo nosso querido, parte do nosso ministério no Brasil, ele e a esposa, um outro casal lá também muito querido, o Eduardo e a Tá. Caroline. Maravilha. Eu pedi para você entrar, Tom, para você aí rapidamente em algumas palavras falar aí como é que está o ambiente aí pré-conferência, o que você está sentindo no coração, o que os seus contatos estão dizendo. O que Ah, Deus tem mostrado para vocês aí? É um profeta de Deus muito sensível, esse menino aí, ó. Amém. vamos lá. A gente está preparando aqui as lenhas para o aquecimento do ano que vem. Temos percebido o mover do Pai, o Espírito tem conduzido. Quando você vai falar alguma coisa, parece que as pessoas já estão receptíveis, já estão predispostas a algo que ainda não está Olha sendo só. clarificado. As coisas estão sendo como pedras sobre pedras, postas umas sobre as outras. Não sabemos exatamente o que está por acontecer, mas os corações estão dispostos. Então, quando a gente fala de algo que é novo, parece novo, mas é algo que está sendo construído pelo Espírito. Quando a gente vai se juntar com essas pessoas, o Espírito já está os conduzindo. Então, nós estamos contentes porque quando a gente abre a nossa boca para falar do que vai acontecer no nosso encontro do ano que vem, as pessoas ficam alegres. Ou seja, de alguma forma o Espírito, rua, o vento já está soprando nos ouvidos deles. Então, a gente sabe que o encontro do ano que vem é algo completamente profético. Olha que Amém. coisa linda. Agora, olha o que ele acabou de dizer, né, sobre essa predisposição do coração. Aí eu te pergunto, Valdiran, quem mais tem o poder de tornar corações predispostos além de Deus? Quem mais? É verdade. O apóstolo, o senhor estava falando sobre essa profecia de Isaías e a pré-sinalização, né? Para apontando para um caos iminente, né? E o texto sela falando que o Senhor derramará o Espírito, né? Na minha mente, no meu coração, só me lembrava de uma passagem de Gênesis, quando diz que o caos estava instalado, o Espírito estava pairando para gerar vida. Então, eu creio que esses cenários já de caos que já se mostra no Brasil, né, em que muita igreja começou a sentir, a perceber, eu creio que tudo isso é mesmo um cenário muito favorável, que o Espírito Santo está gerando vida no coração daqueles sensíveis. Eles não vão morrer no meio do caos. Eles não vão se perder no meio do caos. Porque o Espírito que cobriu Maria é o Espírito que estava cobrindo as águas, é o mesmo Espírito que vem no dia de Pentecostes, é o mesmo Espírito que ele quer continuar derramando sobre uma igreja sedenta. Que coisa poderosa. É exatamente isso, meu irmão. Então, você entende agora? Eu pedi para chamar o Tom por causa disso. É alguém completamente desconhecido para você. Ele está lá em São Paulo até o meada desse ano. Eu não conhecia esse moço. Aí ele vai e me coloca em contato com dois profetas do Rio Grande do Sul. Como é que é o nome deles mesmo, Tom? Profeta Roberto e o apóstolo Marcelo. Olha só, Roberto e Marcelo. Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Começo a conversar com esses irmãos, a impressão que eu tinha é que nós éramos amigos há 100 anos. É Que nós verdade. estudamos junto na mesma faculdade, É que muita nós coisa somos louca membros que da esse mesma Espírito igreja. Santo faz. É muita Você coisa está louca. entendendo? Então, eu conheci o Tom em junho, tá? E aí ele vai e me apresenta esses dois homens de Deus do sul do Brasil.
que eu também não conhecia. E a nossa linguagem é exatamente a mesma. A mesma, falando as mesmas coisas, desejando as mesmas coisas e profetizando as mesmas coisas. E aí eu te pergunto, quem está fazendo isso? Isso é obra de homem? É possível que homens consigam fazer algo dessa natureza? É o espírito que está acima do caos, que domina durante o caos. Entendeu? Então, meu irmão, é isso aí. Tom, brigadão, meu irmão. Você é precioso, viu? Obrigado aí por entrar aí. Você não é mais desconhecido, hein? Agora no Instagram, vamos trocar lá o WhatsApp pra gente manter contato, hein? Depois que o apóstolo aproxima, é ponte que não se quebra mais. Ah, rapaz, o apóstolo aí, esse é doido. O apóstolo aí, quando ele põe a gente tira do anonimato, meu irmão, você pode se preparar aí, viu? Eu já botei logo a roupa de guerra aqui, que eu já sabia que o bicho ia pegar. Eu gostei disso, botei a roupa de guerra. E escuta essa, olha só. Eu tô em São Paulo, cheguei de viagem em junho em São Paulo, tô lá hospedado no hotel, bonitinho. Aí, de repente, eu abro, acho que o Instagram, tá lá uma mensagem. Oi, apóstolo, aqui é a irmã Tili e tal, eu sigo o senhor aqui não sei quanto tempo, eu e meu esposo, blá, 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 blá. Apóstolo, o senhor tá em São Paulo, não teria como a gente se encontrar, não? A gente ir num restaurante aí se encontrar? Só que, olha só, agora são 80 mil no meu Instagram. Você imagina quantas mensagens dessas eu recebo? Tá? São Paulo, Rio de Janeiro, eu tinha recebido um tanto. Aí eu olhei para aquela mensagem assim e pensei, gente, olhei, sondei o espírito, falei, quer saber, vou conhecer esse casal. Aí mandei uma mensagem, eu estou hospedado aqui do lado do fogo de chão. Marcamos bonitinho, vem ele, o Tom, a esposa, e vem esse outro casal, o Eduardo e a Caroline. O Eduardo hoje é o organizador do evento em São Paulo, para você ter uma ideia. Maravilha. Deus, mais do que juntar pessoas, ele une propósitos, né? É que ele quer que a obra aconteça. É uma loucura, viu? Ô Tom, brigadão, meu irmão. Deus te abençoe, tá? Eu que agradeço. Shalom, um abraço a todos, queridos. Vou ficar aqui. Descansar. Partidor. Beleza. Um abraço aí na TV. Fica com Deus. Descansar. Shalom, um abraço a todos vocês. Shalom, querido. Valeu. Amém. Um abraço, irmão. Em nome de Jesus. Um abraço. Valeu, tamo junto. Então, Valdiran, olha que coisa. Pode desligar ele aí, Valdiran. Acho que em cima aí você clica aí e consegue desligá-lo. Eu não sei onde não. Aí onde está o seu nome, em cima aí onde está o seu nome, do lado da palavra live, tem uma setinha, clica nela. Ah, muito bem. Ah, ok. Pronto. Ah, aqui é fazendo live e aprendendo. Com esse homem você aprende tudo de todo jeito, rapaz. Isso é o mestre. Obrigado. Meu filho, essa pandemia forçou a gente a aprender muita coisa. Glória a Deus. Então é isso, rapaz. Eu acho que um resumão de tudo, assim, sabe? Eu acho que é um momento muito único, muito... Jesus, eu costumo dizer aqui o seguinte, um dos textos mais assustadores para mim da Bíblia. Você pode perguntar para qualquer pessoa, qual é o texto mais assustador da Bíblia para você? Cada pessoa vai pegar um diferente. Né? Aí as pessoas vão, sei lá, a queda de Adão, sei lá, a escravidão de Israel, blá, 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 sabe? Jezabel e Acabe. Enfim, cada um vai escolher um. Sim. Mas dificilmente alguém escolheria o texto que eu considero apavorante na Bíblia. Uhum. E eu vou te explicar por quê. Sim. Quando Jesus chega em cima do monte, ele olha para a cidade de Jerusalém e diz: Jerusalém, você perdeu o tempo da sua visitação. A sua casa vai ficar deserta. Ah, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Como eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha faz com seus pintinhos. E tu não quiser. Nossa, Pai do céu. Esse texto me arrebenta, moço, porque olha o que Jesus está dizendo. Jesus, quanto tempo que nós oramos por alguma coisa? Quanto tempo?
pessoas nessa live aqui agora, 80 pessoas nessa live. Quantos pastores aqui estão orando, clamando a Deus por certas coisas? Você está entendendo? E aí, de repente, chega a hora e as pessoas estão dormindo. Então, qual é o meu maior pavor? O meu maior pavor é que daqui a 10, 15 anos, 20 anos, o Senhor olhe para mim e fale assim: Jefferson, você perdeu o tempo da visitação. Você deixou passar. Você clamou, pediu, jejuou, orou e eu vim, mas você não estava acordado. Entendeu? Ignorou, a minha oração ao Senhor, a minha oração diária é mais ou menos essa. Eu falo: Senhor, não deixa eu perder o tempo da visitação. Me socorre, me ajuda. Perdoa os meus pecados, me ajuda nas minhas imperfeições, sabe, na minha incapacidade, me socorre, me ajuda. Eu clamo diariamente, porque esse é o maior medo do Senhor. Está nesse momento respondendo orações de anos. E as pessoas estão dormindo, estão cochilando, não estão percebendo, estão prestando atenção nos quartéis, mais do que no mover do Espírito. Não estou combatendo aqui. Eu não estou combatendo aqui as pessoas que estão protestando. Não estou. Protestar, manifestar é um direito cívico. O que eu estou dizendo é quando as pessoas trocam os valores. Quando elas trocam os valores. Exatamente. Passam 10 horas na porta do quartel, mas não conseguem passar 2 horas orando de joelhos. Você está entendendo? Os nossos valores estão trocados, os nossos valores estão alterados. E nós não podemos permitir que isso aconteça mais. Não podemos. Eu não aceito que isso aconteça comigo. Eu não abro mão do tempo da visitação de Deus na minha vida, na minha casa, na minha igreja, na minha nação ou no país onde eu moro. Não aceito. A voz do Espírito, não endureça o coração, o povo que está nessa live. É o Espírito de Deus que está bradando. É tempo de ouvir a voz do Senhor. Nós não podemos perder essa santa visitação. Não podemos deixar... É como a água do rio. Passou na sua frente. Se você tocou, pega. Senão, já não pega mais. E nós estamos já era, meu irmão. Apocalípticos. Exatamente. Então, olha só que coisa, né? O pastor Richard, ele foi no país de Gales. E aí ele voltou, né, de lá com a experiência que ele teve com Deus. Ele foi 2 vezes. Ele foi de novo, agora há poucos dias atrás. Ele foi de novo? Foi de novo. Passou 3 dias lá em oração. E aí ele virou para mim e falou assim, meu amigo, você sabe o que mais me impactou na história do Evan Roberts e do avivamento do País de Gales? Eu falei: o quê? Ele falou assim: a mensagem que ele pregava. A mensagem que ele pregava destoava da sua época. Ele pregou contra o pecado, ele pregou santidade, ele pregou temor a Deus numa época onde isso destoava da sociedade. Então, é exatamente o que nós estamos vivendo. Como é que você vai pregar contra o pecado, pregar santidade e pureza numa sociedade de ideologia de gênero, de ativismo gay, onde a palavra pecado já saiu de desuso, saiu de moda? Você está entendendo? E o Espírito Santo vem, começa a te incomodar a dizer a verdade. Não haverá avivamento em igreja nenhuma sem a verdade. Entendeu? Então você tem que estar disposto a pagar um preço. Você tem que estar disposto a pagar um preço. De ser retrógrada, de ser acusado disso ou daquilo, sabe? De perder amigos, de perder gente. Entendeu? Enfim... Claro que não é aquela mensagem acusatória. Você pregar contra o pecado com amor é diferente da mensagem acusatória, entendeu? Sim. Pregar com amor, porque a Bíblia resume tudo dizendo o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, na verdade, é uma mensagem de amor. Exatamente. Então, de acordo com Isaías 32, nós não temos opção, nós não temos plano B, nós não temos, sabe, uma segunda oportunidade, uma segunda chance, uma segunda opção. Nós não temos. Nós precisamos levar isso a cabo. Precisamos manter nossos corações incendiados, precisamos incendiar nossas igrejas e precisamos incendiar nossas cidades e nossas nações para a glória do Senhor. Ô, apóstolo,
quando o senhor liberou esse texto, e meu Deus do céu, eu fiquei aqui em êxtase no meu espírito. No ano de 2015, se não me engano, foi 2016, Deus me levou a Israel pela primeira vez. E eu estive em vários lugares e foi muito impactante, foi tremendo. Você sabe, a gente chega ali a primeira vez, ou eu já fui 3, e toda vez parece que é mais impactante ainda. Isso, na verdade, nunca envelhece, né? Não é uma experiência dessa? É maravilhoso. Aí, de repente, nós estávamos no ônibus e eles fecharam as cortinas, né? E colocaram aquela música Jerusalém, dormindo em meu leito, em som encantador, eu via das hosanas, Jerusalém, muito bonito, um hino antigo. Aí pararam. E eu vi que começou a subir. E era subir no Monte das Oliveiras, né? E eu não sabia. E estávamos subindo ali naquela região e tal. Era a primeira vez que eu estava lá. Aí ele parou o ônibus e falou, agora pode descer. Quando nós descemos do ônibus, as pessoas desceram, que eu dei de frente com Jerusalém, olhando da vista de cima do monte, que você via, e era noite, já era entardecer, as luzes estavam acesas e aquela cúpula dourada enorme reluzia assim com as luzes que se projetavam em volta dela. Apóstolo, o texto que veio ao meu coração foi exatamente este. E eu comecei a chorar, que as pessoas me abraçavam e falavam assim, você tá bem? E eu não conseguia falar, mas eu ouvia tinindo dentro do meu ouvido, Jerusalém. Você não entendeu o tempo da Santa Visitação, ouviu falar tanto da profecia do rei Davi, do reino davídico, do Messias que viria, ouviu falar tanto, né, da descendência de Davi, e ele vem, está entre vocês, e vocês ignoraram. Vocês foram matando profetas, foram apedrejando. Só vinha esse texto, esse pensamento, e eu chorava. O tempo que eu fiquei ali, e eles queriam fazer foto, assim, eu dei trabalho, atrapalhou a pose da foto, eles queriam fazer ali um brinde com um sumo de uva, com uma canequinha de madeira, simbolizando o brinde a Jerusalém. Eu não consegui fazer nada, porque era um choro de compaixão, de misericórdia, assim. E era o texto que gritava na minha cabeça o tempo inteiro. Isso nunca mais saiu. Toda vez que eu penso em Israel, eu lembro desse momento que eu tive com Deus ali, que foi surreal. Então, alguém perguntou aqui qual texto. Eu citei o texto de Lucas 19, 42 a 44, né? Que diz assim, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Agora escute. Porque não conheceste o tempo da tua visitação. É o 44, né? Verso 44. Então, olha quanta tragédia que veio sobre Jerusalém só porque eles não perceberam o tempo que Deus escolheu para visitá-los. O tempo da visitação. Que coisa apavorante. Falta de sensibilidade, né? E falta de sensibilidade para entender o momento no qual Deus estava revelando para eles e o que era para eles fazerem, como eles deveriam se comportar. E eles opuseram totalmente e foram indiferentes. Perderam a santa visitação. Né? Não é assustador isso, rapaz? Não é assustador? Eu creio, apóstolo, que o fator preponderante que as pessoas perdem a santa visitação é porque andar com os pés na terra, todo mundo anda, né? Agora, a questão é andar com o pé na terra e a cabeça no céu. Então, muitos estão com a cabeça aqui, mais preocupados com as portas dos quartéis, como você falou, mais preocupados com a alternância do governo, mais preocupados com a variação da moeda, e a cabeça, ou com aquilo que quer comprar, que quer adquirir, ou com status, ou com a fama, ou mais não sei o quê, ou a popularidade, e não estão com a cabeça no céu. Porque quando nós estamos com a cabeça no céu, automaticamente nós temos sensibilidade, entendimento, e o que nós vamos pensar é o do céu para cá. E nós vamos realmente cumprir o nosso papel sacerdotal, que é trazer algo do céu para a terra.
mas a cabeça tem que estar lá. Isaías também diz, muitos confiam em carros e cavalos, mas nós confiaremos em o nome do Senhor, né? Então não adianta. Bom, antes de terminar, eu tenho um compromisso agora em seguida. Eu também só tenho queria oração agora lá na igreja. responder alguns que perguntaram lá atrás sobre a viagem a Israel. A viagem a Israel, nós escolhemos a data de a última semana de outubro. 24. Serão 10 dias, né? Será na última semana de outubro e a primeira semana de novembro de 2023, tá? O preço ainda não está fechado, então eu não quero falar em preço aqui para depois não ter que voltar atrás. Hoje, daqui a 1h30, eu vou ter um encontro com o agente de viagem, tá? E um dos organizadores no Brasil, então a gente vai definir algumas coisas. É possível que já hoje eu já tenha já o preço definido. Nós vamos ter um preço para o Brasil, um preço para Portugal e um preço para os Estados Unidos, porque os voos são diferentes. E então devo divulgar isso aí. Mas para aqueles que estão planejando ir, e nós já temos já um grupão, viu? Eu vou avisar logo para vocês. Nós estamos planejando aí, talvez aí ficar na faixa dos 50, mais ou menos, talvez não mais do que isso. Só que eu estou assustado, porque o número já tá quase batendo lá. Então, assim que eu liberar o valor, né, eu vou liberar também um site para inscrição. Se você pretende ir, você tem que entrar lá imediatamente e se inscrever. Porque a razão do porquê a gente está tentando limitar é porque afeta a qualidade do serviço lá. Se for uma caravana muito imensa, a qualidade do serviço cai. E a gente está prezando pela qualidade. Hospedagem, guia turístico, aquela coisa toda. Nós estamos planejando isso aí com muito carinho, porque queremos que seja uma experiência única. Essa caravana, ela vai ser diferente, porque, dentre outras coisas, eu vou ministrar, eu e pastores que estiverem lá comigo, lógico, nós vamos ministrar nos locais. É a primeira caravana, eu andei checando aí, eu não vi nenhuma caravana para Israel que se chama Avivamento. Essa é a primeira caravana de Israel que se chamará Caravana do Avivamento. Nós vamos para Israel e vamos ministrar nos lugares próprios. Vamos ministrar no túmulo, vamos ministrar no lugar da última ceia, vamos ministrar no cenáculo do Pentecoste, vamos ministrar em todos os lugares, haverá ministração. Nós vamos dar estudos bíblicos em lugares específicos que será... Gente, eu já estou até imaginando aqui o que poderá acontecer quando o Espírito Santo vier nesses lugares. Vai ser tremendo, porque a experiência é extraordinária. Você sentir caminhando sobre a Bíblia e um ambiente totalmente propício, em loco, é algo arrebatador. Todas as vezes que eu fui, é tremendo. Tive a oportunidade de ministrar lá em vários lugares também. Viver e ser impactado é um divisor de água na vida de quem vai. É um investimento, não é uma viagem turística, um passeio turístico. É um investimento espiritual para crescimento e amadurecimento. Exatamente. E não tem preço. Não tem preço. Amém. É algo tremendo. Fica aqui meu agradecimento pelo convite. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado a e todos conectados aí. Eu imagino que a live vai ficar salva. Eu vou depois copiar também, jogar no meu canal, para a gente divulgar o máximo possível isso aí. Amém. Apóstolo, é alguém que perguntou aqui sobre se o senhor levará livro em abril lá para o Brasil. O senhor vai levar o seu material? Vou levar o material para o Brasil, com certeza. Pronto, respondido. Outra pessoa também perguntou se o senhor tem assim a data precisa do mês de outubro para a viagem. Sim, é a última semana de outubro. É que a data está no telefone, se eu for buscar ali agora, trava para mim. Mas é a última semana de outubro com a primeira semana de novembro. É nesse período aí, tá bom? Já dá para você. Basta ficar de olho aí fica de olho nos stories do meu Instagram, que eu vou soltar lá tanto a data, quanto valores e link para inscrição. Vai tudo lá pro meu stories do Instagram, tá bom? Muito bem. Alguém soube de outra conferência em abril, em Brasília? Sim, terá em Brasília, terá no Espírito Santo, terá no Rio de Janeiro, terá em São Paulo, terá em Rio Claro. Eu sei a agenda completa do homem aí. Pode perguntar que eu respondo. Também pode ser acompanhado pelo aqui lá no meu Instagram. Tanto nos stories como na postagem lá no feed, você vai ver lá os banners com as informações. Muito bem. Olha, apóstolo, eu agradeço muito a disponibilidade do tempo, foi maravilhoso estar aqui. Essa live, irmãos, validando que nós amanhã iniciaremos. Quem está na Europa, Portugal ou outros países da Europa, venha.
aqui em Cascais, uma linda cidade para você conhecer se não conhece. Se conhece, sempre bom rever. Sobretudo, a Palavra da Fé Church está no centro de Cascais. Nós estamos ali ao pé da Biblioteca Pública de Cascais, em frente ao Mercado Municipal de Cascais. Estamos na Praceta João Manuel Cordeiro Pereira, número 6, centro de Cascais. Se você entrar no @Palavra da Fé Church ou @Valdiran_Peixoto, tem toda a informação da conferência. Começa amanhã, às 20 horas. Teremos vigília na sexta-feira, que começa à meia-noite. Teremos o culto sábado, que começa às 19 horas da noite. E o domingo, fechamento, que é com a ceia do Senhor, a última do ano, que começará às 10 horas da manhã. Pastor Richard McPherson, ali da Inglaterra, que estará pregando. Terá alguém para traduzi-lo. E também o pastor Wesley Ross, do Brasil, pastor, cantor, ministro de louvor, vai estar cantando, tocando ao vivo e pregando também para nós. Vai ser, assim, uma fogueira santa do Senhor para elevar a sua vida espiritual. E para quem está longe, segue pela internet, segue online. Porque Obrigado, você sabe que a missão não tem fronteiras, obrigado, né? Exatamente. Vocês vão ser impactados onde estiverem também. Outro país que não pode vir, @Palavra da Fé Church, o canal do YouTube, ou o Facebook, @Palavra da Fé Church também. Né? Você pode acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube, da @Palavra da Fé Church, da igreja, que será transmitido todos os dias. E depois ficará salvo no canal do YouTube da igreja, apenas a parte da mensagem. Pode acompanhar todo o culto ali presencialmente. Apóstolo, outra informação é assim, a pastora Célia pediu aqui na live já há um bom tempo atrás, oração pelo pastor Marcos, que estava indo para o hospital para fazer um procedimento que parece que tinha que desobstruir o canal ali urinário dele, que estava com pedras. Então vamos finalizar a live, que pediu o senhor agora, orar e já abençoar o pastor. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor sabe que amamos o pastor Marcos. Sim, o teu filho tem um papel importantíssimo junto com a pastora Célia, nesse tempo de mover, nesse tempo de avivamento. Pai querido, libera agora a saúde do teu filho, em nome de Jesus. Pai, esse procedimento seja bem sucedido e as funções fisiológicas do teu filho voltem ao normal, para a glória do teu nome. Eu libero sobre ele agora saúde, o impacto do alto para que a sua saúde seja restaurada e fortalecida no nome de Jesus. Amém. Amém. Tá abençoado em nome de Jesus. Apóstolo, muito obrigado. Eu vou ligar para o senhor amanhã para a gente falar sobre aquele vídeo, para nós estarmos depois aí trabalhando naquilo que eu mandei para o senhor, o vídeo. Amém. Bem? Fala para o pastor Richard que eu mandei um abraço, vou estar do lado de cá orando e torcendo aqui, assistindo com vocês. Com certeza, muito obrigado. Desde já que Deus continue abençoando. Uma boa noite para todos os nossos amados aí, onde quer que estejam. Continue orando por nós, Palavra da Fé Church, pastor Valdiran Peixoto, aqui em Cascais. Precisamos da cobertura de oração de vocês, porque estamos empenhados num grande projeto do Senhor e precisamos da retaguarda de oração. Deus abençoe. Quem está por aqui, que é daqui de Portugal, que nos acompanha pelo nosso canal aqui do Instagram, acompanhe o apóstolo Jefferson Neto aí também, porque é uma bênção e você vai ser muito acrescentado na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.